Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Reis aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana de literatura, galera. Hoje, especificamente, nós vamos dar continuidade ao estudo dos gêneros literários. Nós vamos focar hoje, galera, no gênero épico, certo? Porque alguns gêneros a gente precisa entrar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, para que vocês possam entender outros conteúdos que estão por vir aí, tá bom? Então, nossa aula hoje, mais uma aulinha lindona aí sobre gêneros literários, com ênfase aí no gênero épico, certo? Quando eu falo gênero épico, galera, vamos lembrar aí que de grandes feitos, de atos heróicos, dessas questões aí de grandes histórias, tá bom? Então, eu vou começar a espelhar aqui o meu slide, meus queridões, e vamos nessa. Olha aí que slide lindão, galera, olha aí que massa, certo? Onde nós vamos entrar aí? Galera, primeiro, é importante que a gente entenda a importância, né, na verdade, é fundamental que a gente entenda o peso desses gêneros literários aí no nosso cotidiano, certo, queridões? Então, o que as epopeias de Homero e os filmes de super-heróis, né? Olha, existe uma relação. De que forma as narrativas heróicas moldaram a literatura e continuam desde lá de trás até hoje, galera, certo? Vivas na nossa cultura. Como é que isso funciona necessariamente, né? É sobre isso que nós iremos falar, tá bom, galera? Então, inicialmente, meus queridos, para a introdução, é importante que a gente entender que existe de fato uma conexão atual, né? Expressões como o canto da sereia, o manto de Penélope ou o calcanhar de Aquiles, né, gente? Elas são expressões que vêm de epopeias clássicas, tá, gente? E aí existe uma fundação do presente, né? Os arcos narrativos de Homero servem de modelo estrutural para as histórias modernas, como filmes de super-heróis e animes, certo, galera? Animações também diversas. Exemplo moderno, tá, galera? Que a gente tem aí, né? A animação, né? Do Hayao Miyazaki, né? Que é diretamente inspirado em personagem de Nausíaca, né? Na Odisseia, né? Que salva Odisseu. Na versão moderna, a princesa enfrenta um ecossistema tóxico para salvar a natureza e a humanidade, né, galera? Mais pra frente vocês vão perceber, tem isso aí inclusive no livro de vocês. É importante aqui sempre frisar que as nossas aulas são feitas baseadas no livro didático de vocês, tá, galera? E aí fica aquele questionamento inicial: por que a gente lê epopeia, né, galera? Por quê? Primeiro, meus queridões, o diferente nos atrai, né, galera? A gente sabe que a curiosidade por deuses contraditórios, heróis complexos e culturas distantes, né, gente, de outros tempos, despertam a nossa curiosidade e instigam a decifrar o enigmático, digamos assim. Tá bom, meus queridões? Temas atemporais, né, galera? Como temas como reflexões sobre coragem, traição, fidelidade, superação, vingança. Isso aí sempre, né, fez parte do dia a dia do ser humano, né, galera? Do homem, digamos assim. E também porque, galera, é a base da literatura. Então, os poemas de Homero, né, são textos fundadores do Ocidente, né, gente? E base para gêneros narrativos modernos, incluindo, né, o romance. Tá bom, queridões? É importante que a gente se atente nesses pontos. Então, vamos lá, queridões. Então, primeiro, né, a gente tem os primeiros épicos aí da nossa história, né, galera? Primeiro, a gente tem Homero, né, gente? Que acredita-se aí que ele tenha vivido entre o fim do século, né, galera? Mais ou menos ali o fim do século 9 e o início do século 8 antes de Cristo. Mas os poemas só foram redigidos, né, gente, no século VI antes de Cristo, tá bom? E aí a gente tem Ilíada, né, galera, que basicamente narra os últimos dias de guerra de Troia, né, o conflito entre os gregos e os troianos, e o seu título deriva de Lion, né, nome grego de Troia, né, galera? E basicamente o clímax é aquela batalha, né, entre Aquiles e Heitor, né, filho do rei troiano, um exemplo clássico de herói épico que enfrenta sofrimentos em contexto bélico, né? Depois nós temos aqui também a Odisseia, tá, galera? Aí, ó, como sendo aí a base, né? Os primeiros aí que de fato surgiram, tá bom, meus queridões? E aí, vamos nessa, galera. Então, quais são as características básicas aí da epopeia? O que de fato é uma epopeia? Galera, primeiro, nós temos narrador onisciente. Lembra aí, narrador onisciente, aquele narrador que sabe de todas as coisas, tá, galera? E é importante entender que ele tem absoluto conhecimento dos fatos e dos sentimentos das personagens. Por quê? Porque os eventos pertencem ao passado e são objetivos e impessoais, tá, galera? Isso é mega importante, tá bom, meus queridões?
Herói coletivo necessariamente representa um povo, aquelas histórias representam ali de fato um povo, né? Seus feitos servem de modelo para a formação de uma nacionalidade e identidade. Depois nós temos ali a oralidade e rapsódo, né, galera, que na verdade vem a ser o quê? E aí, galera, essa questão da oralidade, dos rapsodos, né, gente? Basicamente, os rapsodos, eles eram escolhidos ali, digamos, pelas musas, né? E eles cantavam, né, gente? Eles recitavam. Basicamente, eles eram recitadores profissionais, que levavam as músicas, os poemas de cidade em cidade. Uma espécie de contador de história que adaptava e rearranjava os versos, tá bom, galera? Então, existe essa questão também. Depois a gente tem o maravilhoso, né, gente? Fenômenos sobrenaturais, deuses, entidades, toda essa questão aí que traz muito forte, né, galera? Para dar essa ideia ainda de grandiosidade também, meus queridões, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. Essa aula é muito tranquila, tá, galera? E qual era a estrutura necessariamente ali do poema épico? Queridos, basicamente ela se dividia ali em 4 partes, tá, gente? Isso falando do poema épico clássico, né, gente? Que segue uma organização narrativa precisa ali, digamos. Primeiro, a gente tem a proposição, né, gente? Que é o poeta define e apresenta o tema central da obra. Depois a gente tem a invocação, que apela aos deuses e às musas para auxiliar o poeta na narração, tá bom? Depois a gente tem aqui a narração, né, galera? Propriamente dita, que é a parte central e extensa, as aventuras, os feitos do herói ou do povo heróico, digamos assim. Tá, galera? E a gente tem o epílogo, que é a conclusão imprevisível da ação, que geralmente culmina em final feliz. Olha lá, galera. Beleza? Geralmente tem um finalzinho feliz. Então, galera, qual é a diferença de narrativa épica versus história heróica, tá, galera? De acordo com Aristóteles, que foi quem definiu esses gêneros literários, ele trouxe essa proposta de fato, né, que depois eles acabaram se transformando e se moldando e incluindo uns aos outros, digamos assim, né, gente? Ele não narra necessariamente o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. Por isso, a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história. Ela representa o universal, enquanto a história narra o particular. Tá bom, gente? Então, como assim? Né, galera? Quando eu falo o que poderia acontecer, é porque vale lembrar que é épico, né, gente? É ficcional, digamos assim, certo? Então, qual seria o que fica, digamos assim, de entendimento, né, para tornar essa obra ainda mais grandiosa? Tá bom, galera? Certinho, queridões? Espero que vocês estejam entendendo aí. Depois a gente entra aqui na obra, certo, galera? Na parte do Odisseu e do Ciclope Polifemo, né, galera? Que é um dos episódios mais marcantes da Odisseia. Beleza? Vamos aqui, meus queridões. Olha lá. Um dos episódios mais marcantes da Odisseia é a fuga da ilha dos Ciclopes. Polifemo, filho do deus Poseidon e da ninfa Teosa, havia aprisionado Odisseu e seus companheiros em uma caverna. Para escapar, Odisseu usou o nome Ninguém como disfarce. Ao pedir socorro a outros ciclopes, Polifemo só podia dizer que ninguém o atacava, certo? Aí depois tem uma citação aqui que é muito massa, galera. Olha lá. O Ciclope, se a ti algum homem mortal interpelar sobre o ultrajante cegante do olho, afirma que Odisseu te cegou, o filho de Laerte, e que tem sua casa em Ítaca, né, gente? Então, quando ele revela seu verdadeiro nome, Odisseu permite que Polifemo peça vingança a Poseidon, tornando o deus do mar o principal obstáculo da jornada do retorno. Este episódio exemplifica o aspecto maravilhoso das epopeias. Deuses e monstros são personagens reais que interferem no destino do herói. Então, galera, o que nós vemos aí de características? Olha só, gente. Histórias, né? Histórias grandiosas, grandes feitos, deuses, heróis, né, galera? Aí que surge essa questão. Então, quando a gente pensa assim, basicamente, né, meus queridões, que isso influencia a nossa literatura contemporânea, se isso influencia totalmente, galera. Os filmes de heróis, os grandes fatos que nós temos hoje, aí, as grandes ficções, digamos assim, carregam a herança dessa época, tá, gente? Influência, inclusive, muito forte. Tá bom, meus queridões? Espero que todo mundo esteja entendendo, que todo mundo esteja aqui comigo. E vamos nessa, galera. Então, avançando aí, o que a gente poderia trazer, né, gente, no cinema contemporâneo? Que comparação a gente teria? Né, a gente tem aqui, por exemplo, um filme grandioso, né, gente, que fala de uma viagem heróica, né, galera, que é o filme Perdido em Marte, né, gente?
É um exemplo notável de intertextualidade com a Odisseia. Olha lá, galera, presta atenção aí. Um astronauta deixado para morto em Marte precisa usar a sua sagacidade e reconhecimento científico para sobreviver, estabelecer contato com a Terra e retornar para casa. A estrutura narrativa é praticamente a mesma. Um herói dado como morto, que supera obstáculos inimagináveis com inteligência e coragem e busca incessantemente o caminho de volta. Certo, gente? Então, basicamente, é como se fosse Odisseu em traje espacial, tá? Então, qual é a importância, galera, desses gêneros épicos aí? A verdade é que esses gêneros épicos não morreram e influenciam até hoje a nossa literatura, o nosso cinema, as nossas obras como um todo. Beleza, queridões? A gente só mudou as personagens, só mudou o contexto, mas a história a gente vê que é quase a mesma, tá bom, galera? Então, a gente avançando aí, né, no retorno de Odisseu, lá no, olha lá, gente, lá no canto 21, e aí a gente tem ali, ó, no canto 21 da Odisseia, Odisseu, disfarçado de mendigo por Palas Antena, participa do desafio proposto por Penélope, armar o arco do marido e disparar uma flecha entre 12 machados. Enquanto os pretendentes falham, o suposto mendigo arma o arco com facilidade, como quando um varão, hábil na lira e no canto, fácil, retesa em torno do novo pino a corda, assim, sem esforço, ao grande arco vergou Odisseu. Né, galera? Então, enfim, a gente tem aí essas características, né? Acompanhem aí que é um canto, né, galera? São feitos, de fato, heróicos, digamos assim. Beleza, meus queridões? Depois a gente tem mais uma aqui, ó, né, gente? Que é o Manto de Penélope, que é mais uma releitura do universo feminino, digamos assim. Né? Durante os anos da ausência de Odisseu, Penélope elaborou uma estratégia engenhosa para afastar os pretendentes. Prometeu escolher um marido somente após terminar de tecer a mortalha do sogro Laertes. Durante o dia tecia, à noite desfazia o trabalho. Por 3 anos esse engodo funcionou. Essa passagem levanta uma questão fundamental sobre a leitura das epopeias. Penélope é uma mulher submissa e secundária, ou uma personagem de inteligência estratégica que sustenta o destino de Odisseu. Sem ela, o retorno do herói seria impossível. A ressignificação de personagens é típica da literatura. As interpretações mudam com o tempo e revelam novas perspectivas. Tá, queridões? Então vamos lá, gente. Essa aula de hoje basicamente é para falar um pouquinho dessas obras, né, gente? E trazer um contraste ali, né? Uma concordância com o que nós temos hoje. Tá? E não tem como falar em poemas épicos, gente, sem falar necessariamente da obra Os Lusíadas, né, gente? Que é a epopeia de Portugal. E aí vocês vão lembrar do famoso Luís Vaz de Camões, galera, que foi um escritor mais importante, na verdade, aí, do classicismo, ó, meus queridões, do classicismo português, tá? E ele escreveu a obra conhecida como Os Lusíadas, tá bom, galera? Então, basicamente, ela fala sobre uma viagem fantástica que foi realizada, né? Uma viagem de Vasco da Gama em busca de caminho marítimo pelas Índias, né, galera? No sentido de encontrar as Índias, né? Aí tem 10 cantos, né? 1102 estrofes e versos decassílabos. Gente, vocês imaginam o trabalho que foi, né? Fazer o poema todo em versos decassílabos. A obra exalta os grandes feitos do povo lusitano durante o Renascimento português. O herói não é apenas Vasco da Gama, mas o povo português como coletividade. Camões canta as armas e os barões assinalados que navegaram por mares nunca dantes navegados. Beleza, galera? Então a gente tem a estrutura, né, que nós já sabemos, proposição, né, gente? Invocação, dedicatória, narração mais epílogo, tá bom, galera? Essa é a estrutura necessariamente aí de Os Lusíadas. Tá bom, meus queridões? Eu espero que vocês estejam entendendo. Depois a gente tem aí, ó, uma obra típica da nossa literatura, né, gente? Lá do modernismo, né, gente? Uma rapsódia brasileira, que foi o quê? Macunaíma, certo, gente? Olha lá. Foi o Mário de Andrade que publicou, né, gente? Lá no ano de 1928, qualificando-a como uma rapsódia. Termo que remete tanto à música folclórica quanto ao recitador épico clássico. O subtítulo é Lapidar, o herói sem nenhum caráter, né, gente? Então tem aqui, ó, o herói coletivo, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. A narrativa representa todo o povo como nas épocas clássicas. O maravilhoso brasileiro, tá bom, galera? Que a gente tem aí, ó, não pagão nem cristão, mas ligado à mitologia dos povos nativos da selva amazônica. Uma epopeia com identidade genuinamente brasileira.
né, gente? E aí a gente tem o Rapsodo moderno, né? No epílogo, um homem do povo canta a história em fala impura, né? Com violinha, releitura irônica e popular do contador da história de histórias épicas. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo aí, meus queridos. Está bem tranquila essa aula, né, gente? A gente já sabe o que é o gênero épico, né? São histórias que são feitas, realizadas ali por grandes heróis, contatos com deuses e tudo mais. Certo, queridões? Vamos nessa. Então, galera, olha só. Essa Macunaíma, essa obra, ela é uma obra tipicamente brasileira e é considerada ali épica de fato. Por quê? E aí, galera, dando continuidade aí, vamos lá, meus queridões. Eu espero que vocês estejam entendendo. Falamos aqui de Macunaíma, uma rapsódia épica brasileira, certo? E aí depois a gente entra aí em Ítaca, né, gente? Constantinos Cavaves, né, gente? Que foi um poeta greco-egípcio, né, gente? Que reinterpreta o retorno de Odisseu como uma metáfora da jornada humana. Em seu poema Ítaca, a ilha natal não é só o destino final que importa, é o caminho rico em experiências que dá sentido à vida, tá, gente? Então, olha lá. Ítaca deu-te a bela viagem, sem ela não te porias o caminho, nada mais tem a dar-te, né, galera? Então, a gente tem aqui mais uma contribuição, né, dessa poesia moderna que aborda, querendo ou não, essa questão aí do gênero épico na contemporaneidade. Tá, meus queridões? Depois a gente tem ali, ó, Epopeia se reinventa, do Rapsodo ao rap, né, galera? Então a gente vai falar de grandes coisas, né? De grandes acontecimentos, de transformações sociais e de ascensões de outras coisas, galera. O rap também, muitas vezes, ele é usado como uma ferramenta de denúncia social, né, galera? Então, olha lá, ó. No projeto Ritmo e Poesia, né, gente, MC Max B.O. e DJ Babão gravaram trechos da Ilíada, da Odisseia, em formato de rap. A aproximação não é forçada. Os temas centrais da epopeia, violência, lealdade, superação de adversidades intransponíveis, são os mesmos abordados pelo rap contemporâneo. Essa releitura evidencia uma realidade fundamental sobre o gênero épico. Ela não pertence a uma época. O Rapsodo que percorria as cidades gregas do século 8 a.C. e o MC que canta nas periferias do Brasil no século 21 compartilham a mesma missão: contar a história de um povo, de seus heróis e suas lutas em linguagem acessível e viva. Tá bom, queridões? Então, só para a gente pegar aqui, né, galera, a gente tem aqui essas partes, né, galera? A gente, então, basicamente consegue resumir o gênero épico a grandes feitos, deuses e heróis, tá? E aí lembre-se sempre, quando a gente fala de gêneros literários, meus queridos, a gente fala aí de três frentes, tá, galera? Eu vou improvisar um cantinho aqui, eu espero que vocês estejam vendo bem aí. Olha lá, galera, a gente tem aqui ó, os gêneros, né, literários, como a gente viu na aula anterior. Se você não viu, é importante que você vá lá e acesse bonitinho, tá? A gente tem aqui, ó, gêneros literários. Galera, são três. Ó, galera, a gente tem o gênero lírico. Olha aí, meus queridões. Depois a gente tem o gênero épico. Olha lá, galera. Estão vendo? Que é o que a gente está estudando agora. E a gente tem o gênero dramático. Tá, galera? Cada um com dramático. Com uma finalidade distinta, cada um, certo? Esse aqui vai falar mais de subjetividade, galera, certo? Mais de um estado emocional. É uma questão mais que fala de poesia, de poema. Esse aqui vai narrar grandes feitos, grandes histórias. E esse aqui é um texto utilizado para ser interpretado. Olha lá, galera. É um texto utilizado para ser interpretado. Beleza, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo. Essa aula de hoje está muito fácil, muito tranquila, certo, galera? Para fechar aí nosso entendimento, olha lá, galera. O que as epopeias nos ensinam, tá, pessoal do primeiro ano? Olha ali. Narrativas são fundações, tá, galera? As epopeias homéricas estão na base de toda a literatura ocidental, do romance moderno ao cinema blockbuster, digamos. Conhecê-las é compreender a origem das histórias que amamos. O herói, na verdade, somos nós, galera. Olha ali, quando Odisseu enfrenta o Mar Revolto, né, gente, ou
Nausicaa, certo? Protege seu povo. Vemos reflexos de nossas próprias batalhas por coragem, pertencimento e sentido. Estão percebendo, gente? Então, o gênero épico no sentido de mostrar a nossa força, né? E depois a gente tem a literatura como ferramenta de transformação, né, gente? As epopeias não apenas entretêm, educam, formam caráter, questionam valores e permitem que cada geração se pergunte quem são seus heróis e quais são as suas Ítacas. Beleza, meus queridos? Galerinha, muito fácil, essa aula tá mais curta do que o de costume, né? Foram apenas 20 minutos, mas eu acho que a gente conseguiu abordar aí as características principais do gênero épico, tá bom, meus queridos? Gênero literário ali, mais épico. Muito obrigado pela atenção de vocês. Primeiro ano, tudo de bom, estudem bastante e até mais, galera. Obrigado.